Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre um texto bíblico que nos enche de alegria e nos motiva a conversarmos com Deus em oração, para fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança e o amor para com os irmãos. Conforme podemos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 1 a 14, que eu passo a ler agora. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, o fundador da comunidade dos Colossenses, chamado Epáfras, veio até Roma, onde Paulo estava preso, para relatar a situação em que a comunidade se encontrava. Ouvindo o relatório de Epáfras, Paulo, que não conhecia pessoalmente a comunidade dos Colossenses, escreve juntamente com Timóteo, entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo, na prisão, uma carta a essa comunidade, valorizando as obras do Senhor Jesus Cristo na vida da comunidade, de que
esta vida se concretiza na fé, no amor e na esperança. Paulo escreve dizendo que ele sempre se lembra da comunidade em suas orações de ação de graças, por causa da fé em Jesus Cristo e do amor, que são frutos da graça e da benignidade de Deus e da verdadeira mensagem do Evangelho, ensinada por Epáfras, que está trazendo muitas bênçãos na vida da comunidade, como a esperança de ter um lugar no reino dos céus. Paulo também, meu amigo e amiga, escreve dizendo que ele sempre se lembra da comunidade em suas orações de petição, em que ele pede que Deus encha a comunidade com o conhecimento da sua vontade, para que ela saiba o que Deus quer de sua vida, de seu amor e de sua fé. Que Deus encha a comunidade de sua sabedoria para poder entender a vontade de Deus e viver de acordo com essa vontade. Encha a comunidade de compreensão em relação ao Espírito Santo. Encha a comunidade de forças para não desanimar, mas permanecer firme na palavra e na vontade do Evangelho de Jesus Cristo, suportando assim com paciência os problemas do dia a dia. Paulo ora para que a comunidade continue a viver dignamente diante de Deus e fazer tudo de forma que agrade a Deus. A oração, meu amigo e minha amiga, foi fundamental na vida do apóstolo, porque por meio da oração ele se manteve fiel e firme no seu trabalho missionário, fiel e firme no Evangelho de Jesus Cristo e fortalecia por meio da oração as comunidades. Assim deve ser conosco. Para nos mantermos fiéis a Deus, gostar de ouvir e estudar a sua palavra e os seus ensinamentos, a oração deve fazer parte da nossa vida diária, assim como a comida e a vestimenta. E para isso, precisamos apenas conversar com Deus, colocando diante dele as nossas preocupações, nossas angústias, tristezas, desânimos, nossas alegrias e nossos agradecimentos. Mas temos que também, como Paulo, interceder pelas pessoas que estão passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade. E a conversa em oração com Deus pode acontecer também por meio de gestos, como estender a mão a alguém que está caído por causa de suas dores. Podemos orar por meio da música, em que louvamos e agradecemos a Deus, pela graça de Deus, pelo amor que Deus tem por nós, pelo perdão dos pecados. Os nossos inários estão cheios de orações cantadas. E podemos orar sempre, sempre, porque os ouvidos misericordiosos de Deus escutam tudo o que conversamos com Ele. E tem mais. Deus nos ama tanto, mas tanto, e Ele é tão acessível a nós, que Ele permite, inclusive, que reclamemos da demora do socorro. Assim é Deus. Paulo também deixa claro, meu amigo e amiga, que a oração deve se manifestar na prática do bem, na prática da fé e do amor e da esperança na vida das pessoas. Assim deve ser conosco. Se oramos, devemos vivenciar o que oramos.
Se pedimos perdão a Deus, devemos perdoar nossos irmãos. Se agradecemos a Deus, devemos viver esta graça sendo solidários e ajudando a quem precisa de ajuda. Se pedimos força para vencermos as dificuldades, devemos ajudar os irmãos a vencerem as suas dificuldades. Se oramos pedindo paz em nossos corações, em nossa mente, paz em nossa vida, devemos então criar paz onde ela não existe ou onde ela não existe mais, denunciando atitudes que levam os irmãos a sofrerem. Se pedimos que Deus fortaleça a nossa fé, devemos então nos empenhar em querer ouvir a palavra de Deus. A oração deve se manifestar sempre nas nossas atitudes, nossas falas e pensamentos. Por isso, se gostamos de conversar com Deus em oração, devemos também gostar de fazer o bem, seja a quem for, viver como Jesus gostaria que vivêssemos, sendo criativos com a sua palavra, para que ela seja vivenciada entre nós, exortar quem se acha melhor do que o outro, ter os ouvidos abertos para os clamores das pessoas que estão pedindo ajuda, ter as mãos prontas para ajudar, querer estar em contínuo crescimento espiritual para aprender sempre mais sobre a vontade de Deus, que se tornou humano em Jesus Cristo para habitar entre nós, dentro de nós. Depender sempre do poder, do amor e da bondade de Deus. Ser paciente e transmitir às pessoas a alegria e a confiança em Deus. Por isso, que peçamos a Deus que Ele nos encha sempre do conhecimento da sua vontade, que nos ajude a fazermos sempre o bem aos irmãos, que nos ajude a vivermos uma vida de oração, uma vida de agradecimento por tudo o que Deus tem feito por nós e continua fazendo. Por isso, vamos orar sempre, mas vamos viver sempre o amor, a esperança e a fé. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem e eu desejo que você tenha gostado. Se não gostou também, pode deixar o seu comentário, é claro, né? A gente não precisa gostar de tudo, né? Você também pode compartilhar com quem você quiser esta mensagem. Você pode deixar seu comentário e eu quero desejar uma semana abençoada, aonde não só orar, mas vivenciar aquilo que a gente ora. Então, nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.